O canal da Igreja Virtual Amor e Fé tem a alegria de apresentar trechos especiais da reunião de domingo, dia 26 de outubro de 2025, na igreja de mesmo nome, a Igreja Amor e Fé. Nesta edição, você que participou e também quem não pôde estar conosco presencialmente, poderá acompanhar as boas novas sobre o nosso novo endereço provisório, além de momentos marcantes de louvor, adoração e da mensagem ministrada pelo pastor Clério Cerqueira, dando continuidade à série O Legado do Apóstolo Paulo. E ainda um destaque inspirador, a primeira de uma série de mensagens inéditas com o saudoso bispo Renato Suete, exibida no telão logo após cada reunião, das 7, 9 e 15 horas. Confira e seja edificado pela graça e pelo amor do nosso maravilhoso Deus. Amém, amém. Olá, amada e abençoada Igreja Amor e Fé. Que alegria, abençoados, que alegria imensa estarmos reunidos, em mais este domingo, dia 26 de outubro de 2025. Um domingo tão especial e importante, na maravilhosa presença do nosso Deus. Agradeço sinceramente o carinho das palmas, mas é fundamental lembrá-los sempre e para sempre. Toda honra e toda glória são e sempre serão direcionadas unicamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, antes de tudo, pedir sinceras desculpas pelo imprevisto de vocês chegarem à rua Sapupira 36, e encontrarem as portas fechadas. Compreendo o susto, abençoados. O fato é que eu e o pastor Jean realmente não tivemos tempo hábil para transmitir um comunicado prévio, sobre nossa mudança provisória, tá? A negociação, abençoados, aqui com a proprietária desse novo local foi muito rápida, realizada às pressas, ontem mesmo, sábado. E a partir daí, tivemos que colocar a mão na massa, Então, eu, o pastor Jean e toda a nossa abençoada equipe de colaboradores tivemos que nos mobilizar imediatamente para a mudança, compra de cadeiras e a organização de todo o espaço, a limpeza, garantindo que pudéssemos estar aqui hoje. Contudo, deixamos um casal de colaboradores na porta do antigo local, além de um aviso fixado, para que ninguém pensasse que havíamos partido. Jamais, abençoados, jamais. Tudo foi feito exclusivamente com o propósito de zelar pelo conforto e segurança de vocês, Visto que no espaço anterior, muitos estavam se acomodando até do lado de fora, não é verdade? E sinceramente, o pastor Jean e eu não achávamos justo que ficassem em desconforto, de maneira alguma. Então, não houve outra alternativa, Nós fomos, na verdade, abençoados, surpreendidos, sinceramente, pelo volume de irmãos e irmãs que o nosso Deus, tem feito se achegar nestas últimas semanas. Então, não nos restou mesmo alternativa, a não ser, enquanto não avançamos para a capital, garantir que ninguém se sinta desconfortável, incomodado, jamais. Por isso, me alegro profundamente e até com muita emoção, garanto a vocês, ao observar o semblante feliz de todos, sentados, em segurança, prontos para absorver com tranquilidade tudo
o que o Espírito Santo nos tem dado como alimento sólido, né? E a alegria desta comunhão, onde partilhamos o louvor, a adoração ao nosso inexplicável Deus. Abençoados, saibam todos que este local na rua Sapupira, número 105 agora, né? É um endereço provisório, tá? Do nosso amado ministério, aqui mesmo, em Vila Nova, Cachoeirinha, São Paulo. E com a permissão do nosso Deus e o coração sincero e doador de todos vocês, esperamos muito em breve, quem sabe antes do Natal, né? Ter o privilégio de anunciar nossa ida em definitivo para a capital. Abençoados, para a capital. Assim, facilitaremos a chegada dos abençoados e vamos tornar mais acessível, né? A chegada de vocês, realizando o nosso imenso desejo de oferecer a toda a nossa família da fé um ambiente confortável, climatizado e que pouco a pouco, de glória em glória, seja exatamente do jeito que vocês, filhos amados de Deus, são dignos de estar. Aproveito ainda a oportunidade para deixar registrado, uma vez que momentos dos áudios, né, das reuniões serão transmitidos em nosso canal oficial no YouTube. O canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Abençoados, estamos provisoriamente, em um novo endereço, Rua Sapupira, número 105, aqui mesmo, em Vila Nova, Cachoeirinha, São Paulo. Amém? Bom, transmitido este importante esclarecimento, vamos dar início então ao nosso louvor de hoje, né? Aqui na reunião das 9 horas. O louvor e a adoração ao nosso inenarrável Deus, né? Que já se deu na reunião das 7 horas e assim será também às 15 horas com o pastor Jean Dantas. Sim, abençoados. O nosso baianinho, né? De fala mansa. Olha ele aqui, tão dedicado ao ministério, mas que faz jus ao título para o qual foi consagrado. Sim, e foi consagrado não por mim, abençoados, que sou apenas um humilde instrumento nas mãos de Deus, né? Mas sim pelo cumprimento da vontade do Espírito Santo na vida dele, amém? E não se esqueçam, após os louvores e o momento dos dízimos e ofertas, eu estarei de volta com a palavra, com a glória de hoje, que é a continuidade da nossa série intitulada O Legado do Apóstolo Paulo. O nosso apóstolo, não é, abençoados? Sim, o apóstolo que nos elucidou a maravilhosa graça de Deus. E após a palavra, ninguém vai embora não, hein? Como prometemos na semana passada, teremos no telão o início de uma série de mensagens com o nosso saudoso bispo do amor e da graça de Deus. Sim, do amor e da graça de Deus, o bispo Renato Suete. Ele, né, que foi o idealizador de um ministério magnífico há alguns anos. Muitos conheceram, outros eu sei que não, mas reitero que a Igreja Amor e Fé, abençoados, jamais existiria sem ele e sua esposa, a pastora Lúcia Suete. Eles sim foram e sempre serão peças fundamentais com todo o legado que deixaram, para que nós hoje prossigamos com esta obra, né? Que é nada mais, nada menos que o legado da sã doutrina, sim, da genuína graça e do amor de Deus por todos nós, abençoados, que somos filhos amados, abençoados mesmo, perfeitos em Cristo Jesus, propriedades exclusivas dele, pedras vivas e mais que vencedores nele,
por intermédio de seu precioso e inenarrável sacrifício na cruz do Calvário e da sua ressurreição, advindos de Deus, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como o apóstolo Paulo bem colocou na sua epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Bom, abençoados, vamos ao louvor? Então vamos ao louvor. Cante comigo antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Ele tem sido bom, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Abra seu coração, solta a sua voz, vai. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo. Diz aí. Lindo demais. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quem pode dar um brado de adoração a Ele? Nós chamamos o Senhor. Aleluia. Diz aí, inimigo. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom, tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Diz aí, tu tens sido tão bom. No sobrenatural, levanta a sua mão, vai. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Só pra me encontrar, não posso merecer, eu só aceito, mesmo assim, sim. Vamos, igreja linda. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes comigo, vai. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. O que ele faz hoje? Derruba. Que amor é esse? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Vamos! Diz comigo, vai! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Que amor é esse teu? Derruba, destrói pra mim. Mais uma vez, vamos, faz isso! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Que amor poderoso é esse teu? Derruba, destrói. Vamos juntos, vai!
que te ama, o Deus que nós amamos, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diga assim: o meu Deus. Diga: o meu Deus é o Deus impossível. Vamos cantar umas verdades. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Essa fase é difícil, mas Ele está contigo. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar. Vamos, só quem sabe que não está sozinho. Sei que não é. E o que dizes sobre mim vale mais do que Ele diz, não o que os homens dizem. Venha em meu favor e cumpra em mim. Libere a sua fé para cantar isso, vai. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Que Deus é esse? O Deus impossível não desistiu de mim, oh não. Prevalecer, um Deus impossível. Você confia nele? Você confia nele? Então que Ele te escute agora, vai. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Diz aí. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Só quem sabe, pega as mãos e diz: sei que não és, não sou. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Vamos juntos, vai! O Deus impossível, Deus que opera o sobrenatural. Sua destra me sustenta. Deixa eu ver a igreja, diz aí: o Deus impossível. O Deus impossível. Sua destra prevalecer. O Deus impossível não desistiu, não abre mão. Sua destra me sustenta e me vai prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. Jogue agora nos braços dele, vai, vai, vai. Vamos, vamos. Diz comigo: quem já pisou no santo dos santos? Vamos, em outro
você está, melhor lugar, melhor lugar. Melhor lugar com Ele. Yes. O melhor lugar para se estar é aos pés da cruz. Você e Ele. Rei do céu, estou aqui. Prostrado. Rei do céu, estou aqui. Como? Prostrado. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. E o melhor lugar pra de joelhos aos pés da cruz. Aí é o nosso lugar. Posso ir além. Vamos, igreja linda. E o melhor lugar. O melhor lugar pra se estar. É onde? É aos seus pés. Como quem vai voar alto, levanta as mãos e diga. De joelhos aos pés da cruz. Posso ir além. O melhor lugar. É aos seus pés. Diz aí, eu já vi o seu amor. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu como fogo e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Diga aí. Nunca desistiu. Vem, 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 vem. Vitorioso é Jesus. Quem aí concorda comigo? Vitorioso é Jesus. Se ele é vitorioso, solte a sua voz, brade comigo, vai! Vitorioso é, Vamos, que todas as nações cantem isso. Vitorioso
Trechos da Palavra, Pastor Clério Cerqueira. E vamos à glória de hoje. Abençoados, hoje, dando continuidade à nossa série O Legado do Apóstolo Paulo, o Espírito Santo nos conduz a um tema que o apóstolo Paulo tratou com lágrimas, tá? Mas também com firmeza. O título da mensagem de hoje é Quando o ventre se torna um Deus. Quando o ventre se torna um Deus. Antes de prosseguirmos, quero fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, meu Pai, te pedimos em nome de Jesus Cristo, abre os olhos do entendimento espiritual dos teus filhos, que cada coração compreenda as verdades do teu evangelho e que nenhuma mente permaneça cega diante da tua palavra. Que a tua luz, meu Deus, dissipe toda confusão e toda aparência de piedade sem essência. Fala conosco, Senhor, pela tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Igreja, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 ao 19, onde o apóstolo Paulo diz: Sede também meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Igreja, o apóstolo Paulo não foi apenas um grande pregador do evangelho, né? Ele foi um guardião da verdade de Cristo. Em seus dias, ele teve de confrontar um movimento que ameaçava distorcer o cristianismo, né? Transformando a fé em algo utilitário, em algo voltado ao benefício próprio e não à glória de Deus. O apóstolo Paulo, conforme os versículos, né, que acabamos de ler, com profunda dor, escreve aos Filipenses dizendo: muitos há que são inimigos da cruz de Cristo. E ele não diz isso com ira, não, abençoados, mas com lágrimas nos olhos. E por quê? Porque ele percebia que dentro das próprias comunidades cristãs estavam surgindo homens que falavam de Cristo, mas viviam para si mesmos. E ele identifica a raiz disso, abençoados, em uma frase que é uma sentença espiritual, né? Ele diz: o Deus deles é o ventre. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: eles já não seguem o evangelho de Cristo, seguem o evangelho dos próprios interesses. Não buscam a vontade de Deus, mas a satisfação de seus desejos. Não vivem pela verdade do evangelho, vivem pelo que lhes convém. E veja bem, abençoados, Paulo não está falando de gente de fora, não. Ele fala de pessoas dentro da comunidade da fé, né? Gente que usava a linguagem do reino de Deus, mas com o coração voltado às coisas terrenas.
Por isso, ele conclui dizendo: eles só pensam nas coisas terrenas. Igreja, o apóstolo Paulo está expondo algo profundo, né? Quando a mente do homem deixa de estar firmada nas coisas do alto, o seu coração se curva diante dos apetites do ego. E o ego, abençoados, é um Deus exigente, né? Ele pede adoração, ele pede reconhecimento, ele pede poder e aplauso. E muitos abençoados, muitos têm caído nessa armadilha, substituindo a simplicidade do Evangelho por uma mensagem moldada para agradar o público, agradar plateias, e não para transformar o coração. Não para transformar o coração. E o apóstolo Paulo vê isso e chora, né? Ele não apenas repreende, ele lamenta. Porque para ele, o verdadeiro cristianismo é uma jornada de renúncia, de serviço, de fidelidade à verdade de Deus. Mas esses falsos mestres haviam transformado a mensagem da cruz em uma mensagem de conveniência. A cruz, abençoados, que antes representava entrega e transformação, agora era usada apenas como o quê? Como símbolo, né? E não como verdade vivida. Vamos abrir também em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, onde o apóstolo Paulo nos diz: temo que, assim como a serpente enganou Eva, também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Abençoados, repare, a simplicidade que há em Cristo é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa é a essência do Evangelho, né? Pureza, verdade, obediência. Mas quando a fé se torna uma vitrine para o ego, abençoados, ela perde sua essência, perde totalmente sua essência e deixa de ser cristianismo para se tornar um espetáculo, né? E é por isso que o apóstolo Paulo nos alerta. Na Epístola aos Filipenses, no capítulo 3, que nós lemos no início, versículo 17: sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Ele está dizendo: olhem para quem vive o que prega. Não sigam apenas os que falam bem, falam bonito, né? Mas os que vivem a verdade com coerência. Porque o Evangelho não é uma performance, abençoados. É um modo de vida, é uma prática de vida, melhor dizendo, né? O cristianismo não é uma fachada, é uma convicção interior. E o apóstolo Paulo, com seu coração pastoral, nos mostra que o verdadeiro legado do cristão não está no que ele aparenta, mas no que ele pratica. Ele não deixou apenas doutrina, a doutrina da graça de Deus, não. Ele deixou exemplo de integridade, exemplo de zelo e fidelidade à palavra. Abençoados, quando o apóstolo Paulo diz que há aqueles cujo Deus é o ventre, ele nos convida a uma reflexão muito séria, né? Quem realmente governa as nossas escolhas espirituais?
É o Espírito de Deus ou é o apetite do ego? Estamos buscando a verdade de Cristo ou o conforto das nossas vontades? É para se refletir, né, abençoados? Porque o ventre, simbolicamente, né, representa os impulsos, os desejos mais baixos do ser humano, da nossa carne, da nossa concupiscência carnal. E quando o homem, abençoados, se curva a eles, ele passa a servir ao próprio ventre, como se fosse um Deus, né? E esse é o ponto em que o Evangelho se corrompe, quando deixa de ser sobre Cristo e passa a ser sobre o homem, sobre si próprio, né? É disso que o apóstolo Paulo temia, e é isso que ainda precisamos discernir hoje. Igreja, vivemos em um tempo em que muitos falam, né, em nome de Deus, mas desconhecem integralmente o Deus de quem falam. Pregam, sim, sobre Cristo, mas não vivem a verdade de Cristo, da sã doutrina. E o apóstolo Paulo chama isso de inimizade com a cruz. Não é apenas rejeitar a cruz, né? É torná-la irrelevante no modo de viver, na prática de vida, né? No dia a dia. Por isso, o apóstolo Paulo não apenas escreve, ele chora, abençoados. Porque para o apóstolo, nada é mais triste do que ver o Evangelho ser usado como instrumento de vaidade. A verdade de Cristo foi dada para libertar, para transformar vidas, né? Não para manipular. Mas a verdade de Cristo foi dada para corrigir e não para agradar, para moldar o caráter, não para preencher o ego. E aqui está o ponto, abençoados. A fé genuína não busca conveniência, ela busca coerência, né, com a sã doutrina. Ela não é guiada por aplausos, mas pela consciência diante de Deus, a consciência de cada um de nós diante de Deus. E o apóstolo Paulo viveu isso, né? Ele foi incompreendido, ele foi perseguido, ele foi rejeitado, mas jamais negociou a verdade. E é por isso que o legado dele permanece. Igreja, essa mensagem é um chamado à lucidez espiritual. O Espírito Santo ainda levanta homens e mulheres que amam a verdade do Evangelho, que não se vendem, que não se corrompem, que não corrompem a palavra, né? Que buscam agradar a Deus e não a plateias. Mas o apóstolo Paulo nos exorta: observai. Não sigam aparência, sigam exemplo. É o que ele nos diz, né? Porque o cristianismo verdadeiro não se mede por emoção, mas por fidelidade. E é isso que o legado do apóstolo Paulo continua nos ensinando até hoje. É isso, igreja. E após tudo quanto foi exposto hoje, por intermédio do Espírito Santo, eu quero deixar aqui uma palavra final ao coração de vocês. Tudo, abençoados, tudo absolutamente o que o Espírito nos mostrou nesta manhã aponta para uma realidade espiritual que não podemos ignorar, né?
há um conflito entre o evangelho verdadeiro e o evangelho do interesse. E cada um de nós, sim, cada um de nós, diante dessa revelação, precisa decidir a quem servirá, né? Não se trata de apontar erros, abençoados, mas de despertar consciências. Porque o nosso ego, desde o princípio, nunca deixou de tentar distorcer o que Deus estabeleceu como verdades, né? O apóstolo Paulo discerniu isso com lágrimas, nós vimos isto. Ele via uma geração que se acostumava a falar de Cristo, mas se afastava do caráter de Cristo. Uma geração que usava o nome do Senhor, mas não se deixava moldar por Ele, né? E é isso que o Espírito Santo ainda adverte hoje, abençoados. Que ninguém transforme o Evangelho de Cristo em uma ferramenta para o próprio benefício. Que a fé não se torne um disfarce para o ego, né? Que o cristianismo não seja reduzido a um discurso bonito, mas continue sendo a expressão viva, sim, viva, da verdade que liberta. Porque, abençoados, o verdadeiro evangelho não nos acomoda, ele nos confronta. Eu sempre falo isso aqui. Ele não elogia nossas vontades, não. Ele nos chama à obediência, né? E quando alguém começa a escolher o que quer ouvir, o que quer crer e o que quer praticar, o cristianismo já deixou de ser a bússola da alma e se tornou apenas uma opção de conveniência, né? O apóstolo Paulo, igreja, escreveu que há quem tenha glória na sua vergonha. Gente que se orgulha daquilo que deveria lamentar. E o Espírito de Deus hoje nos alerta, abençoados. Não sejamos essa geração. Não sejamos os que negociam princípios, que relativizam, né, o evangelho, que chamam o certo de errado e o errado de certo. Não, jamais, né? Antes, sejamos os que ainda tremem, entre aspas, né, diante da palavra. Os que ainda se quebrantam diante da verdade, os que ainda choram quando percebem o quanto precisam ser transformados. Abençoados, o verdadeiro cristianismo começa quando o coração se rende, quando a mente se alinha à verdade de Deus, quando o Espírito Santo volta a ser o centro da nossa motivação e não o nosso ventre, né? Nem os nossos interesses. O apóstolo Paulo viveu, pregou e morreu por essa convicção, que Cristo Jesus fosse tudo em todos, né? Esse é o legado dele, faz parte do legado dele, e esse deve ser o nosso também, igreja. Então vamos à oração final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã em que o Teu Espírito, meu Pai, nos confrontou, nos ensinou e nos despertou para as verdades do Teu Evangelho. O Senhor nos chamou, meu Pai, a uma fé sincera, limpa, sem disfarces. E nós, diante da Tua Palavra, queremos te dizer: não queremos viver, meu Pai, um evangelho de aparência, mas sim de essência. Livra-nos, Senhor, de tudo, absolutamente tudo aquilo que nos faz servir ao nosso próprio ventre, de tudo que faz da fé um meio e não um caminho.
Restaura em nós, Senhor, o temor do Senhor, o temor que traz sabedoria, o temor que mantém o coração puro, o temor que sustenta o cristianismo no meio das pressões desse tempo em que vivemos. Que as verdades que hoje ouvimos, meu Pai, não se percam na memória, mas se fixem na consciência de cada um de nós. Que esta igreja, a Igreja Amor e Fé, continue sendo um farol de integridade, meu Pai, uma referência de fidelidade ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira sã doutrina, meu Pai. E se alguém nesta manhã reconhece que estava se afastando da verdade, que o Teu Santo Espírito traga arrependimento e restauração. Renova os propósitos, meu Deus. Reacende a chama e desperta o zelo por Ti. Nós te pedimos isso com humildade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, igreja. Abençoados. Que palavra preciosa, né, que o Senhor nos deu nesta manhã. Que ela continue ecoando dentro de nós, porque o Espírito não falou para um momento específico, falou para uma geração, né? Que cada um de nós saia daqui com o compromisso de viver as verdades do cristianismo e não apenas de falar sobre elas. E agora, abençoados, façamos uma breve pausa. Bebam uma água, respirem um pouco, mas não vão embora não. Daqui a uns 10 minutinhos nós voltaremos para dar continuidade à nossa reunião de hoje, né? Desta manhã maravilhosa de domingo, com o início da maravilhosa série de mensagens no telão com o nosso saudoso bispo Renato Suete. Eu posso afirmar a vocês que vai ser um tempo de edificação, de sabedoria e de fortalecimento espiritual para todos, indistintamente. Para todos que conheceram o bispo Renato Suete e também para muitos, né? Para muitos que não o conheceram e estão aqui na Amor e Fé. Então, fiquem conosco. Deus ainda tem mais para falar nesta manhã. Amém? Queridíssimos abençoados e abençoadas da Igreja Amor e Fé, chegou o grande momento, né, da nossa reunião deste maravilhoso domingo. Prepare o seu coração, porque vem aí uma mensagem direto do coração de Deus, cheia de amor e graça para todos quantos aqui estão e também para aqueles que nos acompanharem como espectadores no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé no YouTube. Hoje teremos uma participação muito especial. O nosso memorável e querido bispo e pai na fé, né? Bispo Renato Suete. Com tudo pronto no altar, é hora de abrir o coração e receber a primeira de uma série de mensagens que serão transmitidas com muito carinho, abençoados, todos os domingos após cada reunião. Após a reunião das 7, das 9 e das 15 horas, hein? Prepare-se para ser edificado, renovado e profundamente tocado por palavras de sabedoria e revelação espiritual vinda deste amado servo de Deus, o bispo do amor e da graça, Renato Suete. Então, com alegria e reverência, vamos juntos dizer:
Senhor, fala conosco por meio desta mensagem. Colaborador Rafael, ligue o telão e vamos saborear agora este alimento abençoado. Este alimento espiritual, sólido, de robustez indescritível, preparado especialmente para fortalecer a nossa fé. Glórias a Deus. Com você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor por esta glória maravilhosa que hoje Tu tens preparada para nós. A glória de hoje é a palavra do Senhor, é a palavra que o Teu Espírito tem separado para nós hoje, para recebermos a Tua palavra e nesta palavra, Senhor Jesus, recebermos iluminação, luz, objetivo, direção para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós ativamos, diga comigo, nós ativamos, diga eu ativo, a sabedoria predestinada de Deus que está em mim. Eu ativo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para receber a palavra da sabedoria que o Espírito Santo tem para mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Digo obrigado, Senhor, pela palavra da Tua graça. Dê uma salva de palmas de agradecimento a Deus. Toda glória, honra e majestade. Pode sentar. Amém. Vamos começar hoje um seminário que vai se estender durante todo o mês. Então, durante todo este mês, nós vamos estar, nesta reunião que eu faço com vocês, realizando um seminário, um estudo importante a respeito da graça de Deus, que se chama Leis Eternas de Sabedoria. Diga comigo, Leis Eternas de Sabedoria. E hoje nós vamos à introdução, para você entender que são as leis eternas de sabedoria. Vamos falar como introdução sobre os princípios de Deus, que são as leis eternas de Deus. Porque pode haver na sua cabecinha uma confusão, porque nós falamos leis eternas de sabedoria. Você fala, que isso? Está pregando lei? Você não pode ficar com trauma da palavra lei. Eu não estou falando da lei de Moisés. Eu estou falando das leis de Deus. Leis eternas de sabedoria são o que? Como diz a introdução, os princípios de Deus. Você tem que entender que Deus é um Deus que atua dentro dos seus princípios, que Ele mesmo estabelece. Amém? Os princípios dados por Deus, definição, que são leis imutáveis, dadas por Deus. Diga, leis imutáveis. Então não tem nada a ver com lei de Moisés. Eu não estou falando de dispensação, de lei de graça. Eu estou falando de princípios de Deus. São leis imutáveis de um Deus que não muda. Veja no livro de Tiago, por favor, capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 17. A palavra muito bonita. Versículo 17 do capítulo 1 do apóstolo Tiago. Ele disse assim, 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Pai das luzes. Deus é luz. Amém? Deus é luz. Tudo que emana de Deus é fonte de luz. Em quem, olha que bonito isso, em quem não pode existir variação ou sombra de quê? De mudança.
Que lindo isso! Quer dizer, em Deus não há variação nem sombra de mudança. Isso pode haver no ser humano. Uma pessoa que fala uma coisa hoje pode estar falando outra amanhã. Ela pode mudar, pode haver variação no ser humano, mas em Deus não há variação nem sombra de mudança. Então os princípios dele logo são imutáveis. Os princípios de Deus também, eles não possuem variação nem sombra de mudança. E se você entender esses princípios, a sua vida vai ser um eterno florescimento de bênçãos. Se você andar segundo os princípios de Deus, que não são as leis de Moisés. Por favor, não estou falando de lei de Moisés, está compreendido isso? Se eu falar assim, esta é uma lei eterna de Deus, eu estou falando dos mandamentos de Moisés? Não, estou falando dos princípios de Deus. Isso é mais do que tudo, é mais do que lei, mais do que graça, mais do que tudo. Pois um princípio de Deus é algo tão imutável quanto é o próprio Deus. Vamos dar exemplos de princípios de Deus. Como que eles se manifestam? Através da palavra de Deus. Essas leis eternas não podem ser confundidas com a lei de Moisés. Volto a repetir, eu coloquei no meu esboço aqui bem claro, para você entender bem. Tem nada a ver com a lei de Moisés, são princípios de Deus. Vamos a Gênesis capítulo 8, versículo 22. Esse livro de Moisés. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis, você sabe que é o primeiro livro da Bíblia. 8:22. Veja Deus proclamando uma lei eterna dele, que nunca vai mudar. 8:22. O primeiro livro é muito fácil de achar, não é? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Enquanto durar a terra, o princípio de Deus é o seguinte: aquilo que você semeia, você colhe. É bom você começar a pensar no que você tem semeado nessa vida, porque o que você semeia, você colhe já hoje, e depois também, na vida eterna, você vai colher do que você semeou hoje. Porque não está escrito, segundo Paulo, que todos nós iremos ao tribunal de Cristo para recebimento de galardões? Que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo? Você sabe que você hoje está construindo aquilo que você vai, o material com o qual você vai viver no futuro? Sobre isso nós conversaremos no tempo determinado dentro desse mês, porque seria esse também, ou será, essa uma lei eterna de Deus, que aquilo que você semeia você colhe, e aquilo que você semeia você colhe aqui e no futuro. Depois que deixa esse corpo de carne de ser, você vai semear no espírito o que você fez com esse corpo de carne. Está escrito segundo o apóstolo Paulo. Então, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, semear e colher, frio e calor, princípio de Deus, verão e inverno, dia e noite. Bispo, isso nunca vai mudar? Não, nunca, porque em Deus não há variação nem sombra de mudança. Então dia vai ser dia, noite vai ser noite, frio vai ser frio, calor vai ser calor, inverno vai ser inverno, ou seja, verão vai ser verão. Ninguém muda isso. Ninguém muda isto. Por quê? Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, capítulo 24, versículo 35. Jesus dizendo aqui como Filho de Deus, vindo pela mão de Deus, proclamar a verdade de Deus, ele disse: passará o quê?
o céu e a terra pode passar, mas, porém, as minhas palavras não passarão. Você vê aí um princípio de imutabilidade? Por exemplo, pode você pular para cá, pular para lá, inventar uma teoria, inventar uma filosofia, inventar uma doutrina, porém o dízimo que Deus estabeleceu para abençoar você, para abençoar a igreja e para lhe dar prosperidade e paz. A lei do dízimo nunca vai mudar. Ah, mas eu li um livro de um homem, é porque esse homem, esse livro que você leu aí, que tem até livros que falam para a pessoa não dar dízimo, esse livro que você leu é de uma pessoa sem entendimento nenhum dos princípios de Deus. Coitado, você não entende nem os princípios de Deus, não pode nem falar sobre lei e graça, não vai entender nunca de dispensação. É uma pessoa avarenta, é uma pessoa que, para justificar a sua falta de obediência a Deus, ela fez até um livro. E a pessoa que lê aquilo e já gosta, né? já gosta de fazer a vontade da sua carne e não a vontade de Deus. Que maravilha, esse é o homem. Você sabe que Paulo disse que haveria um tempo em que as pessoas seriam atraídas por mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo disse que nos últimos tempos são os tempos de hoje. As pessoas iam buscar ouvir o que elas querem ouvir, não o que Deus quer dizer. Aqui nesta igreja nós proclamamos o que Deus diz, não é o que o homem quer que seja, nem que o homem deseja que seja, nem que eu queira. Ora, não é o que eu quero, e aqui não entra o meu querer, se eu quero, se eu acho bonitinho, se eu acho mais conveniente ou não. É a vontade de Deus, é um princípio dele. Cabe a mim proclamar, e aquele que é sábio recebe e colhe dos frutos da sua obediência. O dízimo, o semear e colher, são princípios de Deus, nunca vão mudar. Amém? O dízimo é uma coisa tão séria que eu tenho até medo da pessoa. Eu fico preocupado da pessoa que não leva isso a sério. Você vê fortunas sendo construídas e fortunas sendo destruídas, é por isso, gente. Pessoas que desconhecem que há um princípio de Deus, assim como dia e noite, ninguém pode mudar isso. O homem não pode transgredir um princípio de Deus, e o dízimo é um princípio. Semear o bem para colher o bem também é um princípio. Semear o mal, colher o mal é outro princípio. Não adianta, quem semeia o mal colhe o mal, quem semeia o bem colhe o bem. Sobre isso falaremos mais tarde, mas eu quero mostrar para você exemplos de princípios de Deus. Vamos a Isaías capítulo 64, versículo 4, e vamos ver mais um princípio de Deus. Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. 64, 4. Olha um princípio aqui de Deus saltando em meio ao livro de Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui está um princípio. Todas as pessoas que esperam no Senhor, que sabem esperar, obterão a resposta, porque Deus trabalha por ela. A pessoa que se precipita a fazer aquilo que Deus tem que fazer, tudo vai dar errado na vida dela. Agora, a pessoa que sabe esperar, não, isso tem que vir de Deus, só quando Deus quiser. Por exemplo, tem coisas que você tem que fazer, abençoado de Deus. Vou dar um exemplo. Você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, então você tem que trabalhar. Também é um princípio. Você tem que trabalhar, esforçar-se, economizar. Quando você quer uma coisa, tem que economizar. E você vai comprar aquele bem material. Amém? Amém? As coisas materiais são assim. Você vai orar a Deus, Deus vai ajudar. Se você for dizimista, ofertante fiel, claro que Deus vai colaborar com você. Os anjos de Deus vão ministrar em seu favor. Com certeza, aqui nesta igreja, eu estou sempre orando para os anjos de Deus ministrarem em seu favor. Tudo vai dar certo, mas vai depender de você também.
Ficar em casa sem trabalhar, não vai receber nada. Porém, se você deseja, por exemplo, ser um pastor ou pastora, se você deseja falar desta palavra da graça como nós falamos aqui, se você deseja um crescimento espiritual, isto já não vai depender tanto de você. A sua parte é vir à igreja, receber o alimento e orar a Deus. Agora, quando vai ser o momento de você, Deus vai fazer isso. Toda pessoa que tem sede da verdade, amor à verdade de Deus, ela será saciada, mas será saciada no tempo certo que Deus estabelece. Compreende isso? As coisas espirituais nós temos que saber esperar no Senhor. Senão você pode se levantar, pastor, se levantar algo que você não foi chamado para aquilo ainda. Por que as coisas para mim sempre deram certo, graças a Deus, no meu ministério? Porque eu nunca precipitei nada. Onde eu estava, eu esperei. Olha, a pessoa pode estar aqui, a pessoa pode estar em qualquer lugar. Se ela fala assim, eu quero falar da verdade de Deus, ela pode estar numa seita, em um lugar que só fala mentiras. Deus vai movendo as coisas, vai tirar ela de lá, vai encaminhar ela para lá, até ela chegar à igreja do Senhor Jesus Cristo, para ela começar a conhecer as verdades de Deus. Isso é um trabalho de Deus, porque esta pessoa com sinceridade confiou no Senhor. Falou, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, eu quero conhecer a tua verdade, eu quero estar num lugar que não me explorem, que não estejam me colocando medo. E esta pessoa será encaminhada pelas mãos de Deus à igreja do Senhor Jesus Cristo, esta igreja aqui. Pode ter certeza, Deus vai fazer isso porque esta pessoa esperou no Senhor. Às vezes você quer, por exemplo, um aumento no seu emprego, você quer subir de trabalho, você tem duas opções. Você pode seguir o caminho da Alicinha, mas o caminho da Alicinha, para quem não vê essa novela, é aquela que procura prejudicar os outros para subir, não é? Ela prejudica os outros para subir, ela vai cair. Na própria novela vai mostrar, toda pessoa assim ela cai. Agora, o melhor caminho, você está num lugar, você quer subir, ore a Deus e procure se capacitar mais, que tem a parte de você se capacitar. Espere no Senhor, Deus vai mover o mundo, mas vai fazer com que se cumpra na tua vida outro princípio dele, que ele disse, e nunca vai mudar: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E assim sucederá na sua vida, quando você espera em Deus. Não tenha dúvida. Você pode, olha, talvez a espera seja longa, às vezes demora, a gente fica até irritado, mas vem a resposta, e quando vem do Senhor é certa, e a bênção é perfeita e é permanente. Não entristeça o seu coração, a bênção vem. Fique se lamentando não, a bênção vem. Espera no Senhor. João capítulo 4 versículo 24. Então vimos aqui um exemplo de princípio do Senhor. Quem recebe este princípio na sua vida? Então tem que ter a paciência e o domínio próprio, né? João 4, 24. João, não é João não, João 4, 24. Depois de Marcos, de Mateus vem Marcos, depois Lucas, depois João. Livro histórico para alguns, esse chama de evangelho. 4 versículo 24. Isso aqui é um princípio, uma lei eterna de Deus. Gente, hoje nós estamos tratando de uma introdução do tema. Amém? Eu estou falando da introdução de um seminário. Domingo você não vai me faltar aqui, pelo amor de Deus, porque é um seminário. Se você faz esse seminário inteiro, eu não vou lhe dar nenhum diploma na sua mão. Poderia até dar, mas não vou dar porque são muitas pessoas. Mas você vai se sentir diplomado nesse conhecimento, em conhecer as leis eternas de sabedoria, que vão fazer bem a você e a sua família, vão trazer consequências boas, práticas na sua vida. Então, Jó 4, 24 diz assim: Deus é o quê? João 4, 20. É porque aqui apareceu um acento. É porque eu sou de Fortaleza, então é João. Então em João capítulo 4 versículo 24, Deus é
é que espírito, acabou. Deus é espírito. Esse é um princípio. Ah, mas eu vou fazer um Deus aqui para mim de gesso, de madeira. Pode fazer, você vai ficar adorando uma bobagem, mas isso não é Deus. Deus é espírito. Está vendo como é que é? Perdoe minha palavra, é imbecil você transgredir um princípio de Deus? É imbecilidade. Da mesma maneira que a pessoa querer violar um princípio de Deus e pensar que vai ser abençoada. Gente, Deus é o quê? Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem quê? Em espírito e verdade. Se a pessoa não conhecer essa realidade, ela vai sempre estar enganada, achando que Deus é um pedaço de madeira, que Deus está num amuleto. Mas Deus é o quê? Espírito. Isto é um exemplo de um princípio de Deus. Amém? Estão entendendo? É uma lei eterna de sabedoria. Bispo, mas eu estou cansado de... O senhor não... Bispo Renato Suete, o senhor não tem vergonha de vir aqui não falar para mim que Deus é espírito? Eu estou cansado de saber, bispo. Você poderia objetar, você poderia dizer, eu estou cansado de saber isso. Não, mas eu quero que você entenda que isto é um princípio imutável de Deus. Ninguém pode mudar isso. Quer dizer, pode mudar, mas muda para ele. Mas não é verdade, não é verdadeiro você pegar um pedaço de pão e falar assim, o corpo de Cristo está aqui, o sangue, isso não existe. Deus é o quê? Espírito. Por isso, para que nós vamos ficar perdendo tempo com ceias, com lavamento de água, porque a água vai purificar? Não, tudo que purifica é o Espírito. É o Espírito de Deus que vem e habita no seu espírito e lhe dá força, através de uma operação espiritual, absolutamente espiritual, invisível aos nossos olhos. Se você quiser materializar Deus que é espírito, você incorre num gravíssimo erro e vai cair na idolatria. Os mesmos crentes que falam, é idolatria você idolatrar aquele Cristo que está na igreja católica lá, eles estão idolatrando da mesma maneira, com um pedaço de pão ou com qualquer outro símbolo. Deus é Espírito. Quem recebe essa palavra? Graças a Deus. Você nunca mais você vai ser enganado com objetos e coisinhas de índio, né? Negócio de pajé. Da mesma maneira que os índios fazem negócio de pajé, aquele negócio todo, tem também isso nas igrejas ocidentais. É a mesma coisa. João 15, versículo 3. Fica em João que nós vamos passar bastante tempo aqui. João 15, versículo 3. Vamos ver outro princípio. Você quer estar limpo ou sujo? Limpo, né? Então, se você for em um lugar que não conhece o princípio de Deus, a pessoa vai falar, você tem que passar pelas águas para se batizar. E aquela água de repente está mais suja do que você estava antes de entrar lá, porque já entraram já 20, 30 anos. Mas a limpeza vem aqui, ó. 15, versículo 3. Vós já estáis o quê? Limpos pelo batismo em águas. Não, pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, a palavra da graça de Deus especificamente hoje, nos limpa. Limpa o nosso... Você está limpo pela palavra pura da graça de Deus. Importa saber onde você está. Você está ouvindo a palavra pura da graça de Deus, então está sendo limpado o seu coração. Amém? Este é um princípio de Deus. Veja, voltando João, capítulo 6, versículo 37. Em João mesmo. Em João, capítulo 6, versículo 37. Esta é a introdução do seminário Leis Eternas de Sabedoria. João 6,37, Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Por que Jesus não lança fora? Hein? Vamos pensar, pelo amor de Deus. Eu quero uma igreja pensante. Não vai falar amém porque eu mandei falar amém. Pense comigo. Por que Jesus não lança fora esta pessoa? Hein? Por que o que vem a Jesus ele não lança fora, meu Deus?
Porque o Pai quem dá. Responda-me, responde-me, responde-me. Por quê? Por que a pessoa que vem a Jesus, Jesus não lança fora? Porque ela só vem se o Pai dá. Amém? Então se o Pai dá, ele não vai lançar fora, porque é dele mesmo, pertence a ele. E os que não são, não vêm. Assim como que os não são da graça, não vêm. Como que eu vou saber quem é e quem não é? Não sei, minha função é pregar para todos. Amém? Porque você fala assim, como é que dizem aí que existe uma semente que é de Deus e outra semente que não é? Se está escrito na Bíblia, Jesus diz, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Mas ele disse antes o quê? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Tem que ler o versículo inteiro. Ler meio versículo pode ser uma meia verdade. A verdade inteira está aqui. Aquele que Deus dá, vem. E aquele que vem de maneira nenhuma, Jesus lançará fora. Este é um princípio, diga, princípio de Deus. Também João capítulo 6, agora versículo 44. Olha aqui, vai corroborar o que eu acabei de falar. 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. E mais, eu o ressuscitarei no último dia. Esta pessoa já tem a salvação, é salva porque ela é de Deus. Essa pessoa é de Deus. Por ser de Deus, ela vem a Jesus, ela vem ao conhecimento da verdade pura, cedo ou tarde. E mais, é salva. Jesus falou, eu ressuscitarei. Você duvida da palavra de Jesus? Isso é um princípio. Isso aqui não é uma doutrina que Jesus está postulando, é um princípio de Deus. Todo aquele, como diz aqui, melhor, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Veja agora o versículo 63, neste mesmo capítulo 6 de João. Outro princípio fantástico de Deus, que se não for observado vai trazer danos para aquele que não observa. Porque quem transgride um princípio de Deus não pode prosperar no seu caminho. Olha o princípio, 6,63. O Espírito é o que? Que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O Espírito vivifica e a carne para nada aproveita. Qual a função da carne? Ela nasce, cresce, fica velha e morre. E o Espírito não cresce, nem morre, nem nada. Ele é eterno como Deus. É Ele que vivifica a sua vida quando Ele está alimentado. Tem pessoas que só alimentam a carne, só alimentam o corpo de carne, melhor dizendo. Eu alimento muito bem meu corpo de carne, graças a Deus. Procuro alimentá-lo muito bem. Mas, acima de tudo, olha, muito mais gordo ainda está o meu espírito. Muito mais gordinho do que eu, segundo pode ter certeza. Mas não tem tamanho, porque ele come mais do que, por incrível que pareça, o corpo meu de carne. Eu procuro comer bem, procuro alimentar, porque isso aqui é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está usando esse corpo, ele tem que estar bem alimentado. E bem alimentado não é comer muito, é comer bem. Então eu gosto de comer bem, comer o que me faz bem. Procuro comer o que me faz bem, neste aspecto. Procuro cuidar deste corpo, graças a Deus. Mas, mais importante ainda, é o espírito alimentado. Por isso, a importância de você congregar. Outro princípio de Deus é João, capítulo 8, versículo 32. Que coisa maravilhosa isso aqui. Se pois, 32, né? E conhecereis a verdade, 8,32. João 8,32. E conhecereis o que? A verdade. E a verdade vos libertará. Ué, bispo, eu estava indo numa igreja que dizia eu tinha que fazer uma corrente de libertação para ser liberto. Então tinha que ter muita oração, sal grosso, passar em cima do sal, jogar óleo ungido em mim, oração em posição de mão na cabeça. Não é isso que liberta, não? Bom, segundo
a palavra de Deus que não muda, o que liberta é o quê? O conhecimento da verdade. Bispo, aqui nesta igreja, aqui nós expomos conhecimento da verdade para você se libertar de todo o jugo do homem, de todo o medo, de toda opressão, de toda depressão, de toda fraqueza, de todo cansaço, e estar forte, fortalecido no espírito. O seu corpo vai estar fortalecido também. Isso é o quê? Princípio de Deus. Mas tem gente que muda isso e diz que a libertação vem por orações de sacudimento, para tirar encosto, oração forte, oração fraca, oração média, oração mais ou menos. Não existe isso. A libertação vem pelo conhecimento da verdade. Está escrito aqui. Então isto é mais um princípio, diga princípio, de Deus. Mais um princípio de Deus que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Eu gosto muito desse. 21, versículo 6. Maravilhoso isso aqui. Apocalipse é o último livro. Capítulo 21, versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto, e o ômega, a última, o princípio e o fim. Então essa palavra é do próprio Deus. Agora, olha aqui, grifa isso aí na sua Bíblia, sublinhe, porque a sua vida depende disso aqui. A sua vida, a vida ou a morte depende dessa palavra. Eu, vírgula, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva. Olha, Deus dizendo, eu darei, veja bem, poderia ser, a oração poderia ser, eu darei de graça a fonte de água viva, mas tem uma outra oração entre vírgulas. Eu, a quem tem sede, darei de graça. Então você tem que ter sede pelas coisas de Deus, e esta sede tem que se expressar numa busca. E não adianta. Deus vê o seu coração, Deus vê o esforço que você fez saindo do seu trabalho e vindo até aqui. Deus viu o esforço que você fez saindo da sua casa e vindo até aqui. Deus vê que você vai vir domingo para prosseguir nesse seminário. Isso demonstra que você tem sede. De graça você vai receber. Olha o que Deus lhe dá: a fonte da vida, a fonte da vida, a fonte da água da vida. Deus lhe dá de graça, pela graça dele. Quem aqui tem sede? Tem mesmo? Eu espero você no domingo aqui. Vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus. Está dada a introdução das leis eternas da sabedoria de Deus. Leis eternas da sabedoria. Esse é o princípio de Deus. Tem sede? Então vem beber, porque palavra para o seu espírito não faltará. Amém? Eu quero saber uma coisa e quero perguntar com toda sinceridade que você me responda. A mim não, a Deus. Você tem sede das coisas do Senhor, das coisas espirituais? Você quer conhecer Deus em sua essência, a bondade de Deus, e tê-la em sua vida? Deseja isso? Põe a mão no seu coração. E onde você está? Olha, você não precisa de aceitar Jesus, como as igrejas falam. Aceita Jesus, né? Aceita. Você tem que aceitar. Não precisa, Jesus já te aceitou, né? Sabemos disso, amém? Mas você precisa colocar diante de Deus a sua vontade, que já está no seu coração. Mas Deus deseja que nós expressemos esta vontade através da oração. Senão a oração não seria um dos princípios de Deus, que é oração. Você pede e Deus responde. Você, com sinceridade, esquece das coisas materiais. Eu sei que você precisa de um carro, de uma cura, são coisas necessárias, de uma casa própria, tudo bem, a seu tempo. Mas busque o reino de Deus em primeiro lugar. Faça esse esforço. Não venha na igreja apenas para ouvir música. Não venha na igreja aqui só para, eu vou lá para ver como é que está. Não, venha para beber da água. Venha para comer o alimento sólido para o teu espírito. E você vai receber
alimento sólido. Você vai receber coisa boa que vai frutificar, que vai valer na sua vida prática. Não é só uma teoria. Então, com a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, obrigado pela inspiração deste seminário que hoje nós começamos aqui. Estaremos em todo mês realizando este seminário, falando das verdades eternas da sabedoria, das leis eternas da sabedoria. Nesta introdução, nós falamos dos princípios que o Senhor estabelece na tua graça. Nesta introdução, Senhor Jesus, nós falamos a respeito, ó Deus, dos princípios eternos da tua sabedoria. E assim desejamos, ó Pai, que aqueles que têm sede expressem-se para o Senhor, como um dia, e continuo fazendo. Eu expressei e expresso, como eu orei um dia, há tantos anos atrás, e continuo orando, meu Pai, dizendo: Senhor, mostra-me a tua verdade além do véu. Mostra-me, Senhor, a tua verdade, pois eu não quero estar enganado, eu não quero ser enganado. Mostra-me a tua verdade, e o Senhor sempre nos mostra a tua verdade. Graças te damos, Senhor. Fale com Deus agora, mas do fundo do seu coração, levante a Deus um clamor, uma oração sincera. Fala: Senhor, eu quero conhecer a tua verdade e andar segundo o teu princípio. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, santo é o Senhor. Tua graça é o que eu mais quero, Deus. É o que eu mais quero, Deus. Pois melhor é o teu amor do que a vida, do que a vida. Quero sempre, quero sempre meu Senhor e o meu Salvador. Rocha eterna, rocha eterna, fonte de amor e paz. Teus conselhos, esses são os princípios, valem mais que ouro e prata, que ouro e prata. Os princípios de Deus valem mais que ouro e prata. Tua bondade, tua bondade e o teu amor, Jesus, é tudo que necessito em meu viver. Tua bondade, verdade, Senhor. Que mais podemos nós necessitar? Certa vez o Senhor perguntou a Pedro: Pedro, você quer me abandonar? Quer me deixar? Pedro falou: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da verdade. E o Senhor pronunciou os princípios de sabedoria que vêm do Deus eterno e imutável, Senhor Jesus. Desta maneira, assim sendo, nós estabelecemos também que em nós queremos que estas verdades se tornem vida, se traduzem em vida e paz para o nosso coração. Teus conselhos valem mais do que ouro e prata. Teus conselhos são os teus princípios. A tua lei, Senhor, não é a lei de Moisés que estamos referindo, mas as leis com princípios de sabedoria de Deus são imutáveis e eternas. E nós queremos viver assim, com simplicidade,
alimentando o nosso espírito e tendo vida em todos os nossos caminhos. Rocha eterna, fonte de amor e paz, fonte de amor e paz. Teus conselhos valem mais, teus conselhos valem mais que ouro e prata, que ouro e prata. Tua bondade e teu amor, tua bondade e o teu amor, Jesus, é tudo que eu necessito, é tudo que necessito em meu viver. Tua bondade e o teu amor, Jesus, é tudo que eu necessito em meu viver. Declaro o povo da graça de Deus recebendo as verdades do Senhor eternas e vivendo-as. Declaro, meu Pai, os teus anjos nos encaminham, nos protegem, nos guardam na nossa volta ao nosso lar. Declaro o seu crescimento no amor e na graça de Deus, sendo um crescimento maravilhoso, um crescimento rápido no tempo certo de Deus. Declaro para o irmão que está do seu lado, eu declaro você crescendo no conhecimento dos princípios eternos de Deus e sempre andando em prosperidade, em felicidade, em alegria na sua vida. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Igreja Amor e Fé, endereço provisório, Rua Sapupira, número 105, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Reuniões presenciais, todos os domingos, às 7 e às 9 da manhã e também às 15 horas. Esteja conosco, você é o nosso convidado todo especial. Canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com você em todos os instantes.